vamos para a aula conhecendo a função e o funcionamento do alternador. Alberto, função dessa peça dentro do carro e como é que ela funciona? Bom, o alternador, ele faz parte do que a gente chama do circuito de carga do veículo. Tá? A função dele é gerar energia para recarregar a bateria e para funcionar os componentes elétricos do veículo. Tá? Nós colocamos aqui um pequeno diagrama para lembrar os componentes desse circuito, né? O alternador, o circuito elétrico que faz parte dele, a bateria, a lâmpada da bateria e as cargas elétricas ali que o alternador vai alimentar. Ok? Bom, o alternador a gente viu ali, né? Tem uma foto dele ali na tela, o Audazio Intrépido ali, ó, bonitão, né? Mas a gente vai, vamos fatiar ele, né, Cacá? Me mostra aquele alternador ali, vamos ver ele ao vivo, tá bem aí? Esse é o Intrépido bonitão que você está dizendo? Esse é o Intrépido bonitão. Então vamos lá, vamos ver quem é essa pessoa. Esse é um tipo de alternador, a gente fala dele mais um pouco, mas é bem parecido do que a gente tem aqui fatiado na tela. As partes do alternador, né? A gente está vendo na tela ali ele explodido e tem também na mesa aqui os componentes do alternador. Vamos começar aqui desde a primeira peça importante é a correia. Tá? A correia, nós temos dois tipos de correia. As correias mais atuais são essas daqui que a gente chama de correia Poly-V. Você pode ver que tem um monte de ranhura aqui. Ela está rachada. Um pouquinho só para isso, para a gente pegar o detalhe. Pode ver que essa correia aqui, ela é bem antiga, essa correia está toda rachada, tá? Mas o objetivo aqui é mostrar como é que ela é. Ela é uma correia Poly-V. Os modelos mais antigos usavam esse tipo de correia aqui, que a gente chama de correia V. Tá? A diferença de uma para outra é que aquela correia Poly-V consegue transmitir mais energia mecânica, né, do que esse tipo de correia, e também ela consegue fazer diâmetros, curvas mais fechadas do que a correia V. Tá? Depois a gente tem uma parte bem importante que é a polia que movimenta o alternador. Pode ver que essa polia aqui, ela é para uma correia Poly-V. Tá? A gente tem aqui a gente trouxe do asilo aqui um bem antiguinho. Esse aqui, para a gente ver aqui a correia V. Tá? Para quem é do tempo do Kaká... Um pouquinho mais para cá. Para quem é do tempo do Kaká deve ficar animado, porque esse alternador aqui é de chevetão. Tá? Então aqui a correia Poly-V. A correia V, desculpa. Bom, em termos de polia, a polia, apesar de parecer uma coisa simples, mas ela tem uma importância grande em relação ao funcionamento do alternador. Tá? O diâmetro dessa polia, ele é padronizado. De modo geral, para automóvel, carro de passeio, ela tem que ter entre 2 e 3 vezes, ela tem que ser 2 ou 3 vezes menor que o diâmetro da polia do girabrequim. Por que isso? Porque o alternador tem que girar, a rotação mínima do alternador é em torno de 2.000 RPMs, para ele poder começar a carregar, e principalmente na marcha lenta. Normalmente os carros de hoje, a marcha lenta está em torno de 900 a 1.000 RPMs. Então, para que você tenha 2.000 RPMs em marcha lenta, a polia do girabrequim tem que ser o dobro do tamanho da polia do alternador, tá? Porque senão você não vai ter carga suficiente em marcha lenta. Para utilitário, é em torno de 1:5, tá certo? Também você tem que ter uma polia do alternador 5 vezes menor que a polia do girabrequim para que isso funcione direito e ele consiga recarregar. Em termos de fixação, esse alternador que a gente está desmontando aqui é um alternador da Denso e ele usa uma porca para fixar, uma porca de 24 milímetros. Tá? Outra coisa interessante para a gente comentar é que na polia a gente não tem chaveta, tá certo? Então a fixação, a transmissão da rotação da polia para o eixo é feito pelo aperto da porca contra essa arruela aqui. Isso tem um aperto correto também. Se você não apertar direito, não vai ter a transmissão do torque aí.
Roberto, funcionaria como porca e contra-porca isso quando você faz Não, essa aqui não, tração? é só uma porca mesmo. É só uma? É. A contra-porca teria a função de travamento, mas aqui eles passam uma cola, né, para que evite soltar. Tá? Nesse outro alternador que a gente mostrou no começo aqui, vale comentar também, para tirar a polia você tem que ter uma chave bem especial. Tá Bem vendo que dentro desse buraquinho esse aí. ranhurado aqui é uma chave ranhurada, tá? É diferente daquela que usa uma porca de 24 milímetros ali. A gente vai ver depois na desmontagem efetiva essa situação. Okay? Bom, seguindo aqui a sequência, eu tenho a carcaça dianteira do alternador. Eu tenho aqui vou mostrar aqui que fica mais fácil. Um rolamento, onde vai virar o eixo do rotor aqui. E eu tenho um bobinado. Esse alternador, por acaso, o estator aqui, né, ele fica preso na carcaça. O estator é o responsável por fazer a geração da energia. Ele tem 3 bobinas montadas separadas em 120 graus. Tá? Quando o rotor gira aqui dentro, ele gera uma variação de campo magnético que gera corrente nessas bobinas e elas vão seguir um percurso que a gente já fala em direção à bateria e ao carro. Tá? Então esse alternador aqui, por acaso, o estator é fixo, a gente não consegue tirar. A gente pegou um mais antigo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui a gente consegue desmanchar da carcaça dele. Tá? Mas é a mesma coisa, eu tenho 3 bobinas, defasada de 120 graus. Tá? O princípio de funcionamento é o mesmo. Depois eu tenho aqui o rotor. O rotor ele é composto por um eixo, né, que vai apoiar rolamento aqui e rolamento aqui. Eu tenho aqui 2 coletores, que a gente chama, onde vem a energia através de escovas para esse rotor. Dentro dele aqui eu tenho uma bobina, é um enrolamento de fios. Tá? O objetivo dessa bobina, quando eu alimento ele com eletricidade, essa bobina cria uma indução magnética aqui que transforma essas garras aqui em ímãs. Então eu tenho aqui polo positivo, polo negativo do ímã. Tá? E pelo princípio de eletromagnetismo, quando eu tenho um ímã, ou um ímã rodando dentro de um bobinado, tá? Uma variação de campo magnético em frente a um fio, eu provoco geração de corrente nesses fios aqui, nessas bobinas, e aí eu consigo criar energia para o carro funcionar. Ok? Então eu tenho um ímã, bem parecido com o dínamo. Tá? O dínamo antigamente era, em vez de eu ter um rotor com bobinas, eu tinha aqui um ímã que girava aqui dentro, igual na bicicleta do Kaká que ele tinha dínamo na sua bicicleta, não tinha? Com certeza, para poder ligar o farol de noite. E era facinho de pedalar com o dínamo. Né? O dínamo era um ímã que girava no meio de uma bobina e girava corrente. Tá? Como o ímã, o dínamo, ele tinha umas características assim, não muito boas em termos de a rotação que ele precisava funcionar era muito alta, ele não funcionava bem em marcha lenta. Então teve a evolução, tirou-se o dínamo do carro, aqui no Brasil foi nos anos 70, introduziu-se o alternador, onde eu tenho um ímã eletromagnético, vamos dizer assim. Tá? Depois eu tenho a carcaça traseira, tá? Onde eu tenho mais um rolamento aqui, para apoiar o rotor. Seguindo aqui eu tenho a ponte de diodos. Tá? A função dessa ponte aqui é fazer a retificação da corrente. O nome desse conjunto aqui é alternador porque ele gera corrente alternada. Tá? A corrente vai de positivo para negativo para negativo. Só que o carro ele precisa de corrente contínua, igual aquela corrente que a bateria gera ou que a pilha gera. Né? Para isso, existe aqui um circuito elétrico com umas pecinhas chamadas diodo, que são como se fosse uma válvula unidirecional, ou tipo assim, a catraca do ônibus. Tá? Você só pode passar de um lado. E ele deixa passar só os picos positivos da corrente. Tem um desenho depois que explica melhor para vocês. Tá? Então ele faz a retificação da corrente, só passa a corrente contínua. E ao lado dele aqui a gente tem o regulador de tensão. Ele é que vai fazer o controle de quanto de energia o alternador vai produzir para o carro. A gente pode ver aqui, ó, essas duas pecinhas aqui. Aqui, ó.
Essas duas pecinhas aqui é tipo o grafite do lápis, tá? Essas duas peças aqui que a gente chama de escovas, elas tocam nessa posição aqui do rotor. Pode ver que elas estão até meio, tem um semicírculo ali, porque elas encaixam certinho aqui, tá? É através delas que vem a energia elétrica para transformar esse rotor num ímã, que a gente chama de excitar o rotor, ok? E o regulador de tensão também, a função dele, ele controla a temperatura de funcionamento do alternador e... Mostra o detalhe aí do regulador de tensão, essa cápsulazinha prateada. Essa cápsula prateada aqui é o segredo do regulador, como é que ele faz a regulagem da tensão. O alternador começa a funcionar, a tensão vai subindo, né, até um determinado valor fixado pelo fabricante, 13,7, 14,7, tem uns que vão até 15,8. E quando a tensão chega num determinado valor, que é limitado pelo fabricante, por exemplo, 14,7, esse carinha aqui é um transistor de potência, ele desliga a alimentação do rotor. A partir do momento que ele desligou, para de gerar tensão, a tensão abaixa, chega perto da tensão de bateria, esse cara religa, volta a ter excitação, volta a ter produção de corrente. Tá? E isso para evitar desgaste de peça, evitar esforço do motor, enfim, controlar o trabalho do alternador, evitando que ele fique trabalhando sem parar e acabe aquecendo muito mais do que o necessário. Não, e o alternador, ele é um cara incontrolável, vamos dizer assim. Conforme ele vai girando, ele vai aumentando a tensão. Tensão de bateria, 13, 14, 15, ele pode chegar até 30 volts aqui. E aí vai derreter o carro por dentro. Você vai ter problemas dentro do carro porque você passou da tensão que os equipamentos lá funcionam. Por isso que a gente tem que ter o regulador de tensão. E esse carinha prateado aqui que o Kaká falou, ele é um cara que trabalha tranquilo, tá? Ele fica ligando e desligando o circuito em marcha lenta em torno de 80 vezes por segundo e em rotação máxima em torno de 150, 180 vezes por segundo. Ele fica ligando e desligando a excitação do alternador, ok? A última peça aqui que vale a pena comentar é a tampa de proteção, né? Que protege aqui o regulador e a caixa de diodos. E ela tem uma coisa muito importante que todo alternador tem, que é essa etiqueta aqui, ó. Vamos virar ao contrário para poder a imagem ficar de cabeça. Isso, assim. Beleza. Aqui você tem, ó. Esse alternador aqui é usado em carro da GM, tá? Então eu tenho esse código aqui, o código de peça da GM, mas eu tenho aqui, ó, 14 volts, 70 amperes. Tá? É um alternador feito pela Denso. Quem fez o módulo 1 lá, sabe calcular qual é a potência desse alternador. Daí a importância de você, então, dar uma recapitulada lá no módulo 1. Beleza? Elétrica automotiva, módulo 1. Uma coisa que eu não falei aqui, voltando no rotor aqui, vocês estão vendo, dá para perceber essas aletas aqui? Esse aqui é o hélice que faz o arrefecimento do alternador. Tá? Eu tenho, colado no rotor, eu tenho dois hélices aqui, um desse lado e um desse lado, e a função deles é fazer com que o ar circule aqui por dentro para manter uma temperatura constante. Nos alternadores mais antigos, tipo esse aqui do Chevetão, ó, o hélice fica para fora. Tá? Normalmente os alternadores eles estão muito próximos do bloco do carro, dos escapamentos, ali dos coletores de escapamento. E essa refrigeração, então, é para facilitar com que ele trabalhe menos quente, já que o habitat dele é um lugar muito caloroso. A situação de trabalho dele hoje degradou muito. Tá? O cofre do motor é bastante pequeno, é bastante apertado, a circulação de ar ali é limitada, então ele precisa de bastante refrigeração. Complementando o que você disse, a gente olhar esse alternador aqui, ó, a parte de trás dele, consegue pegar aqui ou está fora de posição? Ele vai chegar, isso. Vocês estão vendo essas aletas aqui? Esse alternador é um alternador de carro bem recente, tá? De carro que tem muito equipamento eletrônico lá dentro. Isso aqui são aletas de refrigeração para a parte do regulador de tensão. Tá? Então você pode ver, olha o jeitão dele aqui, quantas aletas que ele tem, né? Ele tem até a carcaça dele até dá um posicionamento aqui para facilitar a passagem do ar. Dá para ter uma ideia de quanta refrigeração ele precisa. Tá? Hoje em dia a situação é bastante crítica para o alternador em termos de arrefecimento. Né? Bom, Alberto,
Já vimos todos os componentes, vimos para que cada um serve dentro do alternador e a função disso tudo, como é que funciona o alternador dentro do sistema elétrico do carro. Vamos ver então como é que ele funciona aqui. Eu mostrei para vocês o alternador explodido, né? Isso que vocês estão vendo aqui na tela é um esquema elétrico de como é que aquelas peças estão conectadas, tá? Então eu tenho no circuito do alternador, eu vou ter a bateria, a chave de ignição, a lâmpada de alerta da bateria. Essa lâmpada aqui, ela informa para a gente o quê? Ela informa que o alternador não está recarregando a bateria. Quando a lâmpada está acesa, eu estou consumindo a energia da bateria. Lembra do curso, no primeiro módulo, a gente comentou isso. Aí depois eu tenho esse primeiro retângulo azul, é a placa de diodos, que a gente mostrou ali, que vai fazer a retificação da corrente. Tá? Essas setinhas que a gente vê aqui, são 9 setinhas, são os diodos. Tá? Eu tenho ali D1, D2, D3, D4, D5 e D6, são os diodos de retificação. E aqueles diodos, aquelas setinhas em cima que não tem identificação, são os diodos de excitação. Eu já explico já o motivo, por que ele chama diodo de excitação. Eu tenho o estator, essas 3 molinhas ali, parece molinha, né? Representam as bobinas. Eles têm um formato específico de ligação. Esse, por exemplo, está ligado em estrela. A gente tem 2 maneiras de conectar, em estrela e em triângulo. Eu vou mostrar depois como é que isso funciona. Eu tenho o rotor. E esse quadrado que apareceu agora é o Audaz Intrépido regulador de tensão, onde a gente tem as 2 escovas. Então ali mostra, as 2 setas azuis mostram a posição das escovas. Como é que funciona isso na prática, né? Bom, faltou aqui, ó, eu comentei com vocês, né? Coitada, a polia e a correia reclamaram, a gente colocou elas aqui. Então, tá toda a equipe aí que faz a produção de energia no carro. Bom, como é que eu faço para funcionar? Eu ligo a chave, tá? A energia da bateria vai fazer aquele circuito vermelho ali, tá vendo aquele circuito em vermelho quando eu ligo a chave? Eu liguei a chave, mas não funcionei o motor, eu botei naquela posição de pós-contato. Tá? Na Fiat chama MAR, né? É aquela posição antes de você colocar a chave para frente. Tá? A gente chama de posição pós-contato ou posição de acessório. Tem carro que tem acessório, tem essa posição e depois a de partida. Né? Normalmente é o pós-contato. Então, seguindo o circuito vermelho, eu liguei a chave, a energia passa pela lâmpada, passa pelo regulador de tensão e vai para a massa. Tá? Mas ela também, ó, aí quando ela chega na massa, ela acende a luz da bateria. Tá certo? Mas ao mesmo tempo, ela faz a excitação do alternador. Vira até onde chegou o vermelhinho lá, ó, o campo do rotor. Ele está excitado, aí a gente diz o quê? Que ele virou um ímã. Quando o motor começar a funcionar e o rotor girar, ele vai induzir uma corrente aqui no estator. Ok? Então vamos lá. O nosso rotor virou um ímã, né? Eu tenho ali polo norte e polo sul. E o nosso motor está parado. Tá? Então, eu tenho excitação aqui, tenho a lâmpada da bateria acesa, né? A lâmpada da carga. Quando eu funcionar o motor, o que é que vai acontecer? Vai começar a produzir tensão aqui. A tensão passa pelos diodos, é retificada, ela sobe, vai para a bateria, para recarregar a bateria e para os circuitos, e ela também vem ao contrário aqui, nesse D+, contra a lâmpada. Se eu tenho tensão da bateria de um lado e tenho tensão subindo ao contrário, se a tensão for igual, a lâmpada apaga. Então, à medida que o alternador está funcionando, ele impede que a lâmpada acenda. A hora que o alternador parar de funcionar, eu não tenho tensão aqui, não tenho corrente nessa região, esse cabo aqui joga na massa e a lâmpada vai acender. Tá? Então, rapidamente, aí, como é que o alternador faz para funcionar? E a gente falou, né, que ele produz corrente alternada. Então eu tenho aqui no estator, aquelas 3 bobinas, cada vez que o rotor passa em frente a uma bobina, ele gera uma curva parecida com essa aqui, tá vendo? É uma senoide, tá? Então eu tenho positivo e tenho negativo. Por que esse desenho está com umas oscilações aqui? Porque eu tenho 3 bobinas, então eu tenho a primeira bobina, a segunda bobina e a terceira bobina produzindo, tá? Para que eu consiga ter
uma corrente aqui, uma tensão a mais contínua possível. Tá? Tá vendo o detalhe ali, ó? Tá certo? E é essa tensão aí, que tem pequenas variações, é que vai para o resto do carro. Se eu quero retificar isso aqui, deixar o mais reto possível essa linha, eu tenho que acrescentar um capacitor para poder, o capacitor vai entrar aqui nesse meio e não vai deixar a tensão cair, ele corrige, tá? No material de apoio você vai encontrar lá como é que funciona o capacitor, como é que funciona o diodo, como é que funciona a parte de eletromagnetismo, está bem detalhado lá para você poder entender melhor isso, ok? Então, rapidamente, como é que o nosso alternador funciona. E aí, ele está produzindo tensão, o regulador de tensão fica vigiando ele. Se a tensão chega próximo ou atinge o valor limite, por exemplo, o fabricante determinou que o valor limite é 14,7 volts. Chegou nesse valor, esse cara aqui desliga, isso vem para a massa, corta a excitação do rotor, para de gerar energia, tá certo? E à medida que essa tensão cai, depende muito do fabricante, ele pode colocar, por exemplo, olha, eu quero que quando chega a 13 volts volte a funcionar, eu quero que quando chegue a tensão da bateria volte a funcionar. Chegou nesse valor, de novo, volta a ligar aqui, excitação, e o alternador volta a produzir tensão. Alberto, você falou aí das recomendações dos fabricantes, então isso é realmente um ponto muito importante para que todos que forem mexer no alternador, olha o catálogo, olhe lá o manual do fabricante para entender qual é a voltagem, qual é a tensão que esse alternador vai gerar e o quanto como ele precisa trabalhar. Não é isso, Alberto? Exatamente. Tá? E porque depende muito da onde o alternador vai ser usado, o tipo de veículo que ele vai usar, a quantidade de equipamentos eletrônicos que ele tem, quanto vai consumir de energia. Você recomendaria que então se olhasse o manual do fabricante do alternador e o manual do proprietário do veículo para também entender que como é que os dois conversam. Aqui, ó, o começo seria aqui, ó. Já na etiqueta você sabe, esse aqui é um alternador, por exemplo, de 70 amperes, ele gera 14 volts. Tá? Agora, a regulagem aqui os limites do regulador de tensão, você vai encontrar no catálogo do alternador, que vai informar quais são os limites aqui, quanto ele trabalha, 13 com 7, 14 com 7. Tem uns hoje em dia da GM, a gente vai ver mais para frente, que chega até 16 volts em determinadas situações. Ok? Bom, relembrando, né, esse carinha aqui, ele trabalha em torno de 80 a 150 vezes por segundo para poder fazer a correção dessa tensão. Ok? Muito bem. Então agora já conhecemos qual é a função, os componentes do alternador, conhecemos o funcionamento elétrico, encerramos essa aula.